Ontem foi um dia um pouco estranho. Eu acordei meio atônito, sem saber por quê. Sabe quando você desperta, mas parece que alguma coisa ficou mal resolvida dentro de você? Eu não sabia explicar o porquê. Não lembro de ter sonhado nada em específico, mas parecia que eu tinha sonhado com alguma coisa, talvez algo que minha mente não quis guardar, mas meu coração guardou. Eu só não lembrava o que era. Então eu fiquei tentando entender aquela sensação diferente, mas eu segui o dia. Então logo pela manhã eu fui para a igreja, um hábito que eu tenho costume de fazer todos os domingos, até porque tem algo dentro de mim que se inquieta quando eu não vou. Não é um medo, é como se fosse algo como se eu estivesse deixando de alimentar uma parte dentro de mim que precisa desse momento, que se não tiver esse momento, a semana vai estar incompleta de alguma forma. Mas no caminho algo curioso aconteceu. Eu vi minha família indo para um outro lugar, carro com carro. Por alguns segundos estávamos lado a lado. A gente se cumprimentou rapidamente, um gesto bem simples. E eu consegui ver dentro do carro meu cunhado, meu pai na frente, minha tia e minha mãe atrás. A gente se viu, mas logo seguimos caminhos diferentes. Eles foram para um lado, eu fui para o outro. E hoje, pensando nisso, parece até meio simbólico. Cheguei meio atrasado no culto, meia hora atrasado, como quase sempre. E o pastor estava dando alguns avisos, como de costume. E enquanto ele estava dando os avisos, eu me sinto que eu posso pegar meu celular para ver o que tem se tem algumas notificações. E então meu telefone tocou. Uma notificação, uma mensagem da minha irmã pedindo o cartão de saúde do meu pai. E na hora eu pensei, deve ser só um mal-estar leve, já já passa, né? Porque ele já é um senhor, um idoso, né? E pessoas de idade, acontece isso com frequência, né? E a gente sempre pensa isso, né? A gente sempre acredita que vai passar, que logo vai passar, que não é nada demais. A gente nunca está preparado para as coisas. A gente, pelo menos, finge não estar, que tudo vai se acertar. Talvez seja o medo de coisas piores acontecerem, né? Mas quando o culto terminou, me chamaram para ir no hospital, porque meu pai ele não estava bem, ele estava mal de verdade. Isso me assustou. Já fiquei com aquele frio na espinha, apreensivo e com medo de chegar lá e ver algo que me machucaria. Graças a Deus, hoje ele já está em casa, já está melhor. Foi um susto maior do que o normal, vamos dizer assim. Mas foi um daquele susto que nos fez enxergar algo que a gente vinha ignorando, né? Pelo menos eu vinha ignorando, que é a fragilidade da vida. Até então, meu pai, para mim, sempre foi um herói. Desde criança eu via ele fazendo as coisas, eu nunca vi ele chorando, eu nunca vi ele demonstrar medo para nada, nunca vi ele parecer fraco. Mas foi naquele momento que eu vi que ele estava mal de verdade, eu vi o medo nos olhos dele, vi a insegurança, vi ele pedindo ajuda, implorando para que ele fosse atendido logo. Ele com a mão no peito, com muita falta de ar, ele vomitando. Aquilo mexeu comigo. Eu nunca tinha visto meu pai desse jeito. Posso dizer que aquilo me quebrou por dentro, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito estranho ver a nossa figura paterna, por mais que nós sejamos adultos já, em um momento de tanta fragilidade, uma coisa que a gente nunca viu antes. Até porque, de repente, parecia que o papel tinha mudado.
Agora talvez eu precisasse ser o herói, né? Eu não sei se eu estou preparado para isso ainda. Acredito que a gente nunca está preparado para nada nessa vida. A gente só se prepara quando passa por algum momento que nos prepare. Talvez seja isso. Mas por dentro eu estava assustado. Por fora eu precisava manter a calma, porque eu vi que ele não estava bem. Que às vezes a gente precisa ser forte. E ser forte, às vezes não é sentir medo, né? É sentir medo e mesmo assim não deixar o outro perceber, talvez. Mas, graças a Deus, ele foi medicado, fez todos os exames, está em casa, está se recuperando. Mas aconteceu algo curioso nesse dia. Mais tarde, né? De noite, eu precisei ir no mercado comprar algumas coisas. E então, eu junto com a minha mulher, a gente foi comprando, pegando uma coisa aqui e outra ali. A gente encontrou no meio do corredor dos pães uma senhora de aparência bem gentil. Ela nos parou, né? Primeiro ela elogiou minha mulher, falou de forma simples, bem leve, perguntando como que ela fazia para ser tão magrinha assim, né? Que minha mulher realmente é bem magrinha, eu também sou. E às vezes algumas pessoas perguntam, né? Acham curioso a gente ser magrinho assim e tal. Mas essa mulher ela falou de uma forma muito gentil, muito leve, me chamou a atenção. Conversamos então por alguns segundos, então de repente ela disse que era uma mulher cristã, que ela acreditava em Deus, ela não trabalhava mais, ela só dedicava-se a Deus, a servir a Deus. Ela disse que era uma pessoa missionária. E é estranho porque alguns anos atrás eu acharia isso meio, vamos dizer assim, papo de gente que não está muito bem das suas faculdades mentais. Era um preconceito que eu tinha, mas desses últimos tempos para cá, eu dando mais atenção para esse lado religioso, eu vi por olhos diferentes. Ela disse, né, que não me conhecia, mas que sentia que havia alguém na nossa família com alguma dor de cabeça, uma dor muito forte, que não estava bem. Ela fez uma breve oração ali mesmo. Não sei nem se chegaria a ser uma oração, mas ela repreendeu aquilo, né? E disse: Deus te abençoe. Na hora eu confesso que eu não entendi muito bem. Tenho uma pequena dificuldade auditiva e tudo mais. Só depois que eu fiquei curioso de saber o que ela tinha dito. A minha esposa me explicou exatamente o que ela falou, do que ela tinha dito, né? E quando eu entendi, eu senti uma coisa diferente dentro de mim. Uma coisa nova. Porque horas antes eu estava no hospital com meu pai. Tudo começou com uma dor de cabeça muito forte. Uma dor que ele vinha sentindo há um tempo, mas que dessa vez precisou ficar no hospital, precisou de uma intervenção médica, de exames, porque a dor ficou realmente bem forte. Mas eu fiquei pensando, quais as chances disso acontecer? Uma pessoa que nunca tinha me visto na vida, falar exatamente aquilo no mesmo dia. Quais as chances disso acontecer? Minha esposa disse que era coincidência, que não era nada demais. Eu também pensaria assim há um tempo atrás. Mas eu não sei. Eu sou um homem que acredita muito na ciência, sou um homem da ciência. Mas também acredito muito em Deus. Comecei recentemente, né? Estou lendo a Bíblia, estudar a Bíblia. Sou novo nisso, estou aprendendo ainda. Muita coisa eu não sei. Mas uma coisa eu tenho percebido é que nem tudo que parece acaso é acaso. Tem algumas coincidências que parece que é o agir de Deus de uma forma silenciosa, talvez. Talvez existam momentos na nossa vida em que algo nos direciona, nos protege, nos alerta, né?
a gente acaba nem percebendo, mas quantas vezes a gente já mudou um caminho sem saber que aquele outro poderia nos levar para um algo pior? Quantas vezes a gente já chegou atrasado e aquele atraso foi um livramento de alguma coisa, talvez? Quantas vezes decidimos ficar quando poderíamos ter ido embora? Eu não sei vocês, mas quando você começa a observar essas pequenas coisas que acontecem todos os dias nas nossas vidas, você começa a ver que a vida é um mistério. A vida ela é frágil, ela é imprevisível e ao mesmo tempo incrível e complexa. A gente vive correndo sem parar para pensar nisso, mas ontem foi um dia estranho. Foi um dia que me fez enxergar a fragilidade da vida, me fez ver meu pai como um homem apenas, não só como um herói. Me fez perceber que talvez esteja chegando a hora de assumir responsabilidades maiores quando se fala dos pais. E me fez sentir que talvez Deus esteja mais presente nos detalhes, mais do que eu imaginava. Eu não sei se foi coincidência, não sei explicar tudo, mas eu sei que ontem eu senti algo diferente. Às vezes sentir já é algum começo para entender, né? Mas eu falo hoje, segunda-feira, que eu acredito que isso não foi coincidência. A vida é frágil e talvez cada dia estranho seja, na verdade, um convite para enxergar o que realmente importa na nossa vida, né? É isso. Só um momento de reflexão para vocês.